a libertar. E quanto mais almas tu ganhares, mais eu te usarei na face da terra. E depois que ele falou aquilo, abriu um quadro na minha frente. Esse quadro, quando abriu, eu via pessoas que não tinham pernas, crescia. E eu estava lá ministrando. E eu via pessoas recebendo dente de ouro. Eu ficava se olhando e nunca tinha visto aquilo. Aí depois eu via os paralíticos levantando da cadeira de roda e andando, e eu ministrando. Aí o anjo falou: dessa mesma maneira eu te usarei a partir de hoje. Aí eu recebi uma unção forte no corpo. Foi quando eu fui apagado e fiquei anestesiado, e os anjos subiram. Depois que esses anjos subiram, demorou alguns minutos, então a minha mãe abre a porta e eu fiquei assustado e não sabia o que tinha acontecido comigo. A partir desse momento, eu não fui mais a mesma pessoa. Hoje sou conferencista internacional, prego no Brasil inteiro e fora do país, e Deus tem surpreendido através do seu poder. Após o anjo ter falado comigo que quanto mais alma eu ganhava, mais ele fazia milagre, eu abri um propósito com Deus de até 2020 ganhar para Jesus 1 milhão de almas, e temos já visto muitas almas se renderem aos pés de Cristo. A partir desse momento, então, eu comecei a frequentar a igreja, a Assembleia de Deus, e no primeiro culto que eu fui assistir, começou o louvor, eu não suportei a glória de Deus, e eu começava a olhar para as pessoas começavam a cair no chão, arrebatadas, anestesiadas, e ninguém entendia aquilo. E na outra semana fui convidado para um culto, e me deram uma oportunidade, eu não sabia nem falar, e nessa oportunidade que me deram, eu falei um pouco do meu testemunho, e disse que Deus estava operando nessa noite, e mandei os irmãos a abrir as mãos, e foi quando Deus arrebatou toda a igreja. E tinha também uma mulher, que eu estou me lembrando agora, vi um anjo na frente dela, e o Senhor me mostrava que o anjo, que ela tinha um problema de coluna. E eu falei para ela: ela tem um problema de coluna? Ela disse: tenho. Tem um anjo que vai lhe curar e agora vai lhe tocar. E o anjo empurrou aquela mulher e ela caiu. E aí começou o ministério dos anjos. Desde o momento que eu tive um encontro com Deus até hoje, quando eu ministro, os anjos, eles pegam as pessoas pelo braço, seguram as pessoas, levantam as pessoas, e é um ministério sobrenatural que Deus nos entregou. E também eu pude ver nos primeiros dias, ainda recente, quando aceitei Jesus, Deus revelando coisas extraordinárias, me mostrando. E aí quando foi, Deus me preparou para mim ser um obreiro da casa do Senhor, porque eu tinha muitos dons e não sabia administrar. Aí eu fui para a capital, que é Belém do Pará, e lá fui ser obreiro de uma igreja pentecostal, e passei aproximadamente 2 anos ali, aprendendo a servir a Deus, aprendendo a ser servo, a ser obreiro. Todo dia, então, eu com sede de pregar a palavra, querendo ter oportunidade. O pastor: não, você vai lavar o banheiro hoje. Eu dormia na igreja, limpava a igreja todo dia. E quando então eu estava com aquela sede pentecostal de pregar, eu não tinha oportunidade ainda, não era tempo. O pastor falava: é só no tempo certo que eu vou te colocar. Então, ali naquele momento, quando foi uma oração de meio-dia, o pastor então preparou tudo, disse: olha, tu prepara toda a igreja, arruma tudo, prepara o púlpito, prepara. E eu comecei a arrumar a igreja, comecei a preparar tudo, limpei todas as cadeiras. E na hora de pregar, não foi o pregador, foi outro pregador. Tampouco eu sabia que era o agir de Deus, que era Deus me capacitando. Muitos me perguntam: pastor, por que Deus usa tanto nos dons e não me usa? Eu falei: porque eu passei pelo vale, eu fui quebrado, eu passei por provações. Hoje tem um obreiro que só quer pregar, só quer ser pregador, só quer ter oportunidade, mas não quer ser servo. O segredo é ser servo, o segredo é servir a Deus com sinceridade, é fazer a obra de Deus sem visar fins lucrativos. Após eu ter tido um encontro com Deus, Deus tem feito obras sobrenaturais.